O Ricardo, gente, era aquele tipo de empresário que não andava, ele desfilava. Terno italiano, relógio que valia um apartamento em bairro nobre de São Paulo e uma cabeça que fervilhava 24 horas por dia. Ele tinha construído um império no setor financeiro, e a regra de ouro dele era: jamais confie em quem você paga para fazer o seu trabalho. Era uma filosofia meio triste, eu sei. Mas no mundo dele, o mundo dos milhões e dos negócios fechados com aperto de mão traiçoeiro, a desconfiança era a moeda mais forte. O problema é que essa desconfiança, que funcionava tão bem na Faria Lima, estava começando a envenenar a única coisa pura e importante que ele tinha na vida: a sua filha, a Lara. A Lara era um raio de sol, mas um raio de sol silencioso. Ela tinha 7 anos e era surda de nascença. Uma menina esperta, curiosa, que comunicava o mundo através da Libras, a língua brasileira de sinais, e de uma alegria que parecia explodir no rosto dela. Desde que a mãe da Lara tinha ido embora, o Ricardo tinha se tornado o único responsável. E, convenhamos, cuidar de uma criança já é difícil. Cuidar de uma criança com necessidades especiais, sendo um magnata que trabalha 18 horas por dia, é uma maratona olímpica. Ele trocou de babá mais vezes do que trocava de carro. A primeira era muito carinhosa, mas não sabia Libras, e insistia em falar alto, achando que a Lara ia aprender a escutar por milagre. A segunda era ótima em Libras, mas passava o tempo todo no celular. A terceira ele pegou no flagra dando para a menina um monte de refrigerante escondido, só para ela ficar quieta. O coração do Ricardo estava em pedaços. Ele pagava fortunas, procurava as melhores agências, exigia referências, mas sempre sentia que estava faltando algo. Sentia que a Lara estava sendo tratada como um fardo quando ele não estava olhando. Foi aí que ele tomou a decisão que para ele era a única lógica: vigilância total. Eu preciso saber o que acontece na minha casa, já que eu não posso estar lá. Ele disse ao seu assistente, um rapaz chamado Dudu, que estava acostumado a lidar com os pedidos mais absurdos do chefe. O Ricardo mandou instalar câmeras de altíssima definição em todos os cômodos da casa, exceto no banheiro e no quarto dele. Eram câmeras discretas, quase invisíveis, camufladas em porta-retratos e detectores de fumaça. Mas ele deu uma instrução específica, que era crucial para a história que eu vou contar. Sem áudio, Dudu. Eu não quero áudio. A Lara é surda. O que importa é o que eu vejo. Se eu precisar de áudio, eu ligo o microfone do meu celular e escuto o que está acontecendo na sala de reunião, não no quarto da minha filha. Ele achava que, como a comunicação da Lara era visual, a vigilância deveria ser puramente visual. Para ele, o som era apenas ruído desnecessário. As câmeras foram instaladas. O Ricardo tinha agora um mapa em tempo real da vida da Lara, acessível de qualquer lugar do mundo, na palma da sua mão. Ele se sentiu um pouco mais calmo, mas ao mesmo tempo, ficou ainda mais pilhado. Agora, ele não só trabalhava como também monitorava. Aí entrou em cena a Clara. A Clara era diferente de todas as outras babás. Ela tinha 20 e poucos anos, uma aura de paz que parecia totalmente fora de lugar na mansão agitada do Ricardo, e um currículo impecável focado em educação especial e comunicação tátil. Ela falava Libras com a fluidez de quem nasceu com as mãos dançando. O Ricardo a contratou, claro, porque ela era a única candidata que parecia realmente entender o mundo da Lara. Mas a desconfiança dele não sumiu, ela só mudou de alvo. A Clara era muito boa. Ela era muito calma. E ela era muito silenciosa. Quem é quieto demais esconde alguma coisa, pensava Ricardo apertando o botão do seu celular para checar a imagem da sala de brinquedos, mesmo estando no meio de uma teleconferência internacional. Os primeiros dias foram de rotina. A Clara e a Lara estavam sempre brincando ou estudando. A Clara usava cores, texturas, e a Lara respondia com sorrisos largos. O Ricardo assistia a tudo do seu escritório envidraçado, com vista para o caos de São Paulo, sentindo um alívio temporário. Mas o Ricardo tinha uma mente programada para encontrar o erro, o desvio, o golpe. E a perfeição da Clara era, para ele, o maior sinal de que algo estava errado. Ele esperava o momento em que ela fosse relaxar, o momento em que a máscara fosse cair.
E esse momento chegou claro no meio da semana, numa terça-feira chuvosa, quando o Ricardo estava prestes a fechar um negócio de proporções astronômicas. Ele estava na sala de reuniões rodeado de advogados de terno cinza e telas de projeção. O ar estava pesado de cafeína e tensão. Ele pegou o celular para uma checada rápida, um vício que ele não conseguia largar. A imagem que apareceu na tela era do quarto de leitura da Lara. A Lara estava sentada no chão, e a Clara estava deitada de barriga para baixo, perto dela, lendo um livro com figuras grandes. Até aí, tudo normal. O Ricardo notou que a Clara estava com a mão direita pousada gentilmente no ombro da Lara, um contato físico constante que parecia confortar a menina. Mas, de repente, a cena mudou. A Clara fechou o livro. Ela virou o rosto para a Lara e começou a fazer umas caretas muito estranhas. O Ricardo franziu a testa. Que palhaçada era aquela? A Clara começou a mover a boca de um jeito exagerado, abrindo-a e fechando-a rapidamente, como se estivesse mastigando algo muito grande ou tentando imitar um peixe fora d'água. Ela não estava fazendo sinais de libras naquele momento. Ela estava apenas movendo os lábios e a mandíbula de forma totalmente descontrolada. E ela estava rindo. Um riso silencioso, mas que vibrava no corpo dela. O Ricardo apertou o zoom no celular. O rosto da Clara estava vermelho de tanto esforço labial. É isso, ele pensou, sentindo o estômago revirar. Ela está zombando dela. Está caçoando da Lara por não poder falar. Na mente do Ricardo só havia uma explicação. A Clara estava aproveitando a surdez da Lara para fazer piada, para ridicularizar a incapacidade da criança de produzir sons. E o pior, a Lara não podia ouvir o som, mas estava vendo o movimento grotesco da boca. O Ricardo ficou paralisado. Ele não podia ouvir nada, as câmeras eram mudas, mas a imagem falava 1000 palavras de crueldade. E então, aconteceu o que fez o sangue dele gelar e a raiva explodir na sua garganta. A Lara, a sua doce e reservada Lara, respondeu. Ela levou as mãos ao rosto, não para fazer um sinal de libras que o Ricardo conhecia, mas para gesticular de forma frenética, quase desordenada, no ar. E o pior, ela começou a imitar os movimentos da boca da Clara. A Lara começou a abrir e fechar a boca, forçando os músculos faciais de um jeito que o Ricardo nunca tinha visto. Parecia que ela estava tentando emitir um som, mas um som que não existia. Um som impossível, algo forçado, doloroso de se ver. O pai sentiu uma pontada no peito. O pânico o atingiu como um trem de carga. Ela está forçando a minha filha a falar. Ela está traumatizando a Lara. Na cabeça dele, que nunca tinha estudado a fundo as nuances da comunicação da filha, aquilo era tortura psicológica. Ele sempre soube que tentar forçar a Lara a emitir sons era profundamente prejudicial, pois só reforçava a sua frustração. Ele tinha proibido qualquer babá de sequer tentar. E lá estava a Clara, a especialista, a calma, fazendo exatamente o que ele mais temia. A Lara continuava com os movimentos labiais estranhos, as caretas que pareciam quase convulsivas, os olhos brilhando. E a Clara? Ela estava gargalhando de forma silenciosa, inclinando-se para a frente, com as mãos cobrindo o rosto em um gesto de divertimento extremo. O Ricardo viu a mão da Clara se estender e tocar a bochecha da Lara. A menina recuou ligeiramente, mas logo em seguida fez mais um daqueles movimentos de boca exagerados. O cenário era terrível, amplificado pela falta de som. Para o Ricardo era a prova irrefutável de que a Clara estava maltratando a menina, forçando-a a participar de uma brincadeira cruel, onde a piada era a deficiência da criança. Ele perdeu totalmente o foco na reunião. O advogado que falava sobre cláusulas contratuais virou apenas um ruído distante e irritante. Desculpa, eu preciso ir. Ele interrompeu, a voz rouca, levantando-se tão rápido que a cadeira giratória caiu no chão de mármore com um baque surdo. Ninguém ousou questionar. Quando Ricardo agia assim, era porque o mundo estava prestes a acabar. Ele pegou a pasta e correu para fora da sala de reuniões, ignorando os olhares confusos. Dudu, cancele tudo. Eu estou indo para casa. Agora. Ele gritou no telefone, já descendo de elevador. A cabeça dele girava. A imagem da Lara tentando mover a boca de forma estranha se repetia como um loop cruel.
Aquilo não era libras. Aquilo não era alegria. Aquilo era desespero, ele tinha certeza. A Lara estava tentando se comunicar sobre o que estava acontecendo, imitando o agressor, talvez. Ele entrou no seu carro blindado, ignorando o motorista. Para casa, o mais rápido que puder, Avenida Morumbi. Enquanto o carro voava pelas ruas molhadas, ele continuava assistindo ao vídeo. A cena não mudava. Caretas, risos silenciosos da babá e os movimentos labiais forçados da Lara. A cada semáforo vermelho, a raiva do Ricardo crescia. Ele tinha sido traído de novo. Ele tinha confiado em mais uma pessoa que só queria o dinheiro e desprezava a sua filha. Ele imaginava a bronca, a demissão humilhante, a queixa na polícia que ele faria. Eu vou pegar essa mulher no flagra. Ela vai ver só o que acontece com quem mexe com a minha filha. Ele murmurava, apertando o volante. 20 minutos depois, que pareceram 20 horas, o carro parou bruscamente na garagem da mansão. O Ricardo nem esperou o motorista abrir a porta. Ele saltou para fora e correu para a porta da sala. Ele precisava manter a calma, entrar sem fazer barulho, e pegar a Clara em flagrante antes que ela pudesse mudar a cena. Ele abriu a porta principal com a chave, o coração batendo forte no peito. O hall estava silencioso. A casa parecia quieta, como sempre, mas agora esse silêncio parecia carregado de segredos e abusos. Ele jogou a pasta no chão e caminhou de fininho em direção ao quarto de leitura, que ficava no fundo do corredor principal. A imagem no seu celular mostrava que elas ainda estavam lá, na mesma posição. A Clara estava deitada, e a Lara estava sentada. O Ricardo parou na porta, respirando fundo, preparando-se para a explosão de fúria. Ele estava pronto para gritar, para acusar, para mandar aquela mulher embora para sempre. Ele empurrou a porta de madeira maciça. O que ele viu, no entanto, não era o que ele tinha ensaiado na sua cabeça. A Clara estava deitada no chão, sim, mas ela não estava mais fazendo caretas. Ela estava com os olhos fechados, e a Lara estava por cima dela, com as mãos no rosto da babá. A Lara estava tocando a boca da Clara, sentindo com os dedos o formato dos lábios e a vibração leve do riso silencioso que ainda sacudia o corpo da babá. E a Lara estava rindo. Um riso genuíno que fazia o corpo dela tremer. O Ricardo ficou paralisado na soleira da porta. Ele não conseguia entender o que elas estavam fazendo. A Clara abriu os olhos e, ao ver Ricardo parado ali, com o rosto vermelho de fúria e o terno amassado, ela se sentou rapidamente, assustada. Seu Ricardo, o senhor chegou cedo, ela disse, levantando-se. A Lara sentiu a movimentação e olhou para o pai. Ela abriu um sorriso enorme, correu até ele e o abraçou pelas pernas, gesticulando com as mãos. Papai, que bom que você está aqui. Ricardo não conseguiu responder ao abraço. Seus olhos estavam fixos na Clara. O que você estava fazendo com a minha filha? A voz dele saiu baixa, tensa, perigosa. A Clara olhou para a Lara, depois para Ricardo, sem entender a hostilidade. Estávamos brincando, seu Ricardo. A Lara estava um pouco tensa hoje, então estávamos fazendo um exercício de relaxamento. Exercício? Ele quase cuspiu a palavra. Eu vi o que você estava fazendo. Você estava forçando ela a mover a boca daquele jeito estranho. Você estava rindo dela. Ele apontou para o celular que ainda exibia o vídeo das caretas. A Clara olhou para o celular, depois para Ricardo, e soltou um suspiro, não de culpa, mas de cansaço. Seu Ricardo, o senhor instalou câmeras sem áudio, não foi? Ele não respondeu, mas o silêncio era uma confirmação. O senhor viu a imagem, mas não viu o que estávamos comunicando. O senhor não está entendendo o universo da Lara. A Lara, percebendo a tensão, puxou a mão da Clara e fez um sinal rápido. Um sinal que o Ricardo não reconheceu. Era um sinal complexo, que envolvia tocar a mão e o rosto. A Clara sorriu para Lara e depois olhou para Ricardo. A paciência dela parecia infinita, mas a firmeza era palpável. O senhor me contratou porque eu sou especialista em comunicação tátil e desenvolvimento infantil para crianças surdas. O que o senhor viu, aquelas caretas, não era zombação. Era uma técnica que se chama
Expressão tátil visual de emoções. Ricardo piscou, a adrenalina começando a diminuir, dando lugar a uma ponta de dúvida. O quê? A Lara, como muitas crianças surdas, às vezes tem dificuldade em expressar fisicamente a intensidade de uma emoção que não tem som. Ela tem a emoção, mas não sabe como o corpo se manifesta externamente, especialmente quando se trata de algo tão falado quanto o riso ou a surpresa. Eu estava ensinando ela a sentir o riso. A Clara fez um sinal para a Lara, e a menina correu para pegar um boneco de pelúcia. O senhor viu a gente fazendo aquelas caretas exageradas, certo? Nós não estávamos tentando falar. Nós estávamos sentindo o movimento. A Lara estava colocando as mãos no meu rosto para sentir a vibração do meu riso sem som, e eu estava exagerando o movimento dos lábios e da mandíbula, para que ela pudesse ver e sentir a alegria de forma mais intensa. A Clara continuou, gesticulando com as mãos para explicar a complexidade. Quando ela estava fazendo aqueles movimentos labiais que o senhor achou estranhos, ela não estava sendo forçada a falar. Ela estava imitando a forma visual do riso, internalizando o movimento de alegria. Ela estava rindo com o corpo e usando a boca como um espelho da minha expressão. É uma nova forma de expressar alegria para ela, seu Ricardo. O Ricardo sentiu a rigidez do seu corpo sumir. A vergonha começou a subir pelo seu pescoço. E o toque na bochecha? Ele perguntou, lembrando daquele momento que parecia ter sido de dor para a Lara. O toque? A Clara riu, um riso audível e suave. Nós estávamos brincando de quem aguenta mais cócegas de expressão. É uma forma de contato, de dar limites. Aquele movimento que ela fez para trás não era de dor, era de susto, porque eu fiz uma careta muito engraçada, e ela estava se segurando para não cair na gargalhada. A Lara, que estava ao lado da Clara, fez um sinal de libras que o Ricardo conseguiu entender. Clara é divertida. Riso é gostoso. O Ricardo olhou para a sua filha, que estava radiante. Aquelas caretas, que ele interpretou como desespero forçado, eram, na verdade, a expressão pura de uma nova forma de felicidade que ela estava aprendendo. Ele tinha invadido a privacidade delas, cheio de raiva e desconfiança, pronto para destruir a relação, tudo por causa de um mal-entendido visual, amplificado pela sua própria escolha de não ter som na câmera. Ele tinha se concentrado tanto em pegar a babá maltratando, que ele transformou uma cena de afeto e aprendizado em um cenário de horror. Ele olhou para a Clara, que esperava pacientemente, sem um pingo de acusação nos olhos. Clara, ele começou, a voz falhando. Eu sinto muito. Eu pulei para conclusões. Ele olhou para o celular na sua mão, o pequeno monitor que tinha quase arruinado tudo. Ele era o magnata que controlava impérios, mas não conseguia entender a linguagem silenciosa de sua própria casa. Eu entendo, seu Ricardo. A falta de comunicação sempre causa medo, disse a Clara com uma sabedoria que não combinava com a pouca idade dela. Mas o senhor precisa confiar no que a Lara sente, não apenas no que o senhor vê. A Lara, percebendo que a tensão havia se dissipado, voltou a atenção para o boneco de pelúcia e fez uma careta idêntica àquela que tinha feito minutos antes. Uma careta de alegria exagerada. Ela estava praticando. O Ricardo guardou o celular. Pela primeira vez em meses, ele sentiu um alívio genuíno, mas também uma vergonha profunda. Ele tinha desconfiado da única pessoa que estava realmente se esforçando para se conectar com a sua filha. Ele tinha quase acusado uma profissional de crueldade, quando ela estava apenas ensinando a Lara a rir de uma forma totalmente nova e incrível. Ele se ajoelhou na frente da Lara e a abraçou forte, sentindo o tremor do riso silencioso dela contra o seu peito. Ele precisava consertar aquilo. Ele precisava mudar a sua perspectiva. Ele se levantou e olhou para a Clara. Clara, eu preciso de um favor, ele disse. Eu preciso que você me ensine a ver o que você vê, me ensine a entender esse universo tátil. A Clara sorriu pela primeira vez desde que ele tinha irrompido na sala, e seu sorriso era tão aberto e caloroso que Ricardo sentiu a última camada de sua armadura de desconfiança rachar. Será um prazer, seu Ricardo. É mais fácil do que fechar um contrato de milhões, eu garanto. Ele assentiu, sentindo o peso da ignorância.
Ele tinha achado que a instalação das câmeras era a solução, mas na verdade, era a prova do seu maior problema. Ele estava olhando, mas não estava enxergando. E agora, ele tinha uma especialista para lhe mostrar o caminho. A jornada de Ricardo de magnata desconfiado a pai compreensivo estava apenas começando. E ele sabia que a primeira coisa a fazer era mudar a sua abordagem, começando por aquelas câmeras silenciosas que quase o fizeram cometer um erro terrível. Continua na parte 2. O Ricardo guardou o celular, mas a culpa, gente, essa não dava para guardar. Ela estava ali, pesando no estômago, misturada com aquela adrenalina que tinha evaporado e deixado só a vergonha. Ele olhou de novo para a Clara, que estava agora sentada no chão, ajudando a Lara a organizar os bonecos. A tranquilidade dela era quase um espelho, refletindo o caos interno dele. Ele tinha que falar sobre as câmeras. Não dava para seguir em frente, pedindo para ela ensinar sobre confiança, enquanto ele mantinha um sistema de vigilância secreto. Clara, espera um momento, ele disse pigarreando. A voz ainda estava um pouco rouca de toda a atenção. A Clara levantou os olhos paciente. A Lara estava ocupada fazendo o boneco dar risada com a boca exagerada, praticando a lição de minutos atrás. Eu preciso ser honesto com você. Ricardo começou, sentindo a palavra honestidade soar estranha na sua própria boca. Ele que vivia de blefes e estratégias corporativas. Eu instalei câmeras na casa. A Clara não demonstrou surpresa. Ela apenas inclinou a cabeça como se estivesse esperando essa confissão. Eu sei, seu Ricardo. São bem discretas, mas eu notei o detector de fumaça novo no canto da sala de estar e o porta-retrato com um brilho diferente no quarto da Lara. Ricardo engoliu em seco. A babá que ele achava que estava enganando tinha notado tudo no primeiro dia. Eles não têm áudio. Ele continuou sentindo a necessidade de justificar a burrice técnica. Eu achei que o visual era suficiente, já que a Lara é surda. Eu entendi a lógica. Clara completou gentilmente. O senhor queria ver se eu estava cuidando bem dela, sem se preocupar com o ruído do mundo lá fora. Mas, ironicamente, foi justamente a ausência de som que fez o senhor interpretar mal a cena mais importante. Ela tinha razão. A sua tentativa de simplificar a vigilância tinha complicado a compreensão. O senhor não estava errado em querer ter certeza, seu Ricardo. Clara disse, levantando-se e caminhando até ele, mas mantendo uma distância respeitosa. O senhor só estava procurando no lugar errado. Em vez de procurar o erro, o senhor devia ter procurado a conexão. Ele assentiu, sentindo-se um aluno repreendido. Eu vou mandar o Dudu remover todas elas amanhã. Clara tocou o braço dele, um toque leve, mas firme. Não precisa remover. O senhor pode só desligar. Mas mais importante do que desligar o aparelho é ligar a sua atenção de verdade. É isso que a Lara precisa. Aquele papo de ligar a atenção era muito mais caro para ele do que qualquer sistema de segurança de alta tecnologia. Envolvia tempo, dedicação e, principalmente, vulnerabilidade. A partir daquele dia, a rotina da mansão mudou. O Ricardo não só manteve a Clara, como a elevou ao status de mentora. Ele começou a agendar aulas com ela. A primeira coisa que ele fez foi ligar para o Dudu e, para o choque do assistente, cancelar a reunião de diretoria das 17 horas para compromissos familiares urgentes. Compromissos familiares, seu Ricardo. É a primeira vez em 5 anos que ouço essa expressão vinda do senhor. Dudu murmurou, achando que o chefe estava com febre. Mas o Ricardo estava mais são do que nunca. As aulas aconteciam no final da tarde, depois que ele voltava do trabalho, e Lara já tinha jantado. Era uma cena improvável. O magnata, de terno, sentado no tapete da sala de leitura, tentando fazer caretas. Clara começou pelo básico da comunicação da Lara. Ela explicou que o mundo da Lara era construído sobre vibração e contato. Não era só Libras. Era o sentimento por trás da Libras. A Libras é a gramática, seu Ricardo. Mas o toque é o sotaque, a emoção. Clara explicava, gesticulando. Quando a Lara está muito feliz, ela precisa que essa felicidade vá além das mãos. Ela precisa que o corpo dela saiba o que é a alegria. E aí,
Voltamos à cena que quase causou o desastre. A expressão tátil visual de emoções. O senhor viu a boca se movendo e pensou em fala. Mas a Lara estava sentindo o riso, disse Clara. Ela pegou a mão de Ricardo e a colocou na sua garganta. Tente rir, seu Ricardo. Um riso silencioso, bem contido. Ricardo, habituado a dar ordens e nunca a receber, tentou. Ele soltou um pequeno abafado. Não, não. Clara o interrompeu, rindo levemente. Sinta o diafragma, sinta o tremor. Exagere o movimento da boca, mas sem som. Deixe que o seu corpo se mexa. A Lara não ouve, mas ela é mestra em sentir a transferência de energia. Ricardo tentou de novo e desta vez ele exagerou. Ele abriu a boca de forma grotesca, como tinha visto a Clara fazer no vídeo. O resultado foi ridículo. A Lara, que estava sentada perto observando a cena, soltou uma gargalhada genuína, sonora até para os ouvidos de Ricardo. Viu? Clara sorriu. O movimento é a nossa voz com ela. E quando ela toca o seu rosto, ela não está tentando que você fale. Ela está lendo a sua alegria, a sua surpresa, a sua frustração, através da textura, da tensão muscular. Ricardo começou a entender que ele tinha negligenciado a dimensão física da comunicação da filha. Ele tinha focado tanto em garantir que ela aprendesse a Libras perfeitamente, que esqueceu que a emoção é, antes de tudo, sentida. A confiança começou a se reconstruir, tijolo por tijolo. Mas não era fácil para um homem tão cético como Ricardo. Um dia, enquanto estudavam o alfabeto tátil, uma variação da Libras onde os sinais são feitos tocando a mão do outro, Ricardo teve um momento de recaída. Ele estava fazendo o sinal para a letra R na mão de Clara. E parou. Clara, por que você aceitou esse trabalho? Você é tão qualificada. Poderia estar em uma universidade ou em um centro de reabilitação com salários muito maiores do que eu pago, mesmo sendo um bom salário. Era a velha desconfiança voltando. Aquela ideia de que ninguém era bom de graça. Clara suspirou, mas manteve o contato visual. Eu aceito porque amo o que faço. E porque eu entendo a Lara. E como você a entende tão bem? Clara hesitou por um segundo. E pela primeira vez, Ricardo viu uma rachadura na armadura da babá perfeita. Eu também cresci em um lar de silêncio, seu Ricardo. Minha mãe é surda. Eu sou ouvinte, mas cresci traduzindo o mundo para ela, e o mundo dela para as pessoas. Eu entendo a frustração, o isolamento, e, acima de tudo, a necessidade de ter alguém que não apenas entenda os sinais, mas que sinta a ausência do som. Aquela revelação atingiu Ricardo com força. A Clara não era apenas uma profissional. Ela era uma ponte viva entre dois mundos. Ela não estava ali por estratégia ou dinheiro, mas por vocação e experiência de vida. Eu sinto muito, ele disse genuinamente. Não sinta. É a minha vida. Clara respondeu, voltando ao exercício. Agora volte para o R. O R precisa ser firme, como a raiz de uma árvore. Lara adora árvores. Ricardo se concentrou, sentindo a textura da mão de Clara sob a sua, tentando transmitir a firmeza da letra. Ele estava aprendendo a comunicar, não só com as mãos, mas com a intenção. As lições de Ricardo não se limitaram à comunicação tátil. Clara começou a ensiná-lo a observar Lara de verdade. O senhor sempre assistiu ao vídeo dela pelo celular, não é? Isso cria uma distância. Agora o senhor precisa estar no mesmo nível dela. Clara insistiu. Em uma tarde, Lara estava brincando com blocos de montar. Ela estava tentando construir uma torre muito alta, mas os blocos continuavam caindo. Ela estava frustrada. O rosto dela, que Ricardo antes só via como alegre ou neutro, agora parecia um mapa de emoções complexas. Ricardo estava no sofá pronto para se levantar e ajudar. Não ajude, Clara sussurrou. Apenas observe o corpo dela. Lara estava fazendo o sinal de torre repetidamente, e quando caía, ela batia o pé no chão com uma vibração forte. Ela não estava brava com o bloco. Estava brava com a própria incapacidade de fazê-lo ficar em pé. Clara se aproximou de Lara, mas não tocou nos blocos. Ela tocou o braço da menina, sentindo a tensão muscular.
Com um sinal lento e claro, Clara perguntou. Frustrada? Lara assentiu com a cabeça, gesticulando a frustração com movimentos rápidos e tensos das mãos. Clara, então, fez um movimento labial exagerado, mas desta vez foi um movimento de suspiro. Ela abriu a boca e soltou o ar, fazendo o rosto parecer cansado. Ela estava ensinando Lara a ver e sentir a liberação da frustração através do corpo. Lara observou o rosto de Clara e depois imitou o suspiro visual. Ela soltou o ar, moveu os lábios lentamente e, surpreendentemente, a tensão em seus ombros diminuiu. Ricardo assistiu maravilhado. Ele teria apenas pegado o bloco e construído a torre, resolvendo o problema externo, mas ignorando a emoção interna. Clara estava ensinando Lara a processar sentimentos sem palavras. Quando Lara finalmente conseguiu montar a torre, ela correu para o pai e fez um novo sinal, um sinal de vitória, que envolvia bater as mãos uma na outra e depois tocar o próprio peito. Ricardo retribuiu o sinal, sentindo a vibração do entusiasmo da filha em suas próprias mãos. À medida que Ricardo se aprofundava nesse novo universo, ele começou a ver a sua vida profissional de forma diferente. Ele, que era mestre em ler planilhas e gráficos, percebeu que a comunicação humana era muito mais rica e complexa do que ele imaginava. Ele começou a prestar mais atenção à linguagem corporal dos seus executivos, aos pequenos gestos de hesitação, aos sorrisos forçados. Um dia, em uma teleconferência crucial com investidores americanos, ele pegou a si mesmo fechando os olhos por um momento, concentrando-se não no que era dito. O som era apenas ruído, como ele tinha dito ao Dudu, mas na vibração da voz do CEO adversário, tentando sentir a tensão e a verdade por trás das palavras. Ele estava aplicando a expressão tátil visual no mundo dos negócios, procurando a emoção real e não apenas o discurso. E, para sua surpresa, ele estava se tornando um negociador ainda melhor, porque ele estava enxergando a vulnerabilidade. Mas o preço dessa nova vida era o tempo. O Ricardo vinha cancelando compromissos importantes. Ele estava chegando mais tarde ao escritório e saindo mais cedo. O Dudu estava à beira de um colapso nervoso, tentando gerenciar a agenda errática do chefe. Seu Ricardo, o senhor precisa decidir. Temos a reunião com os japoneses amanhã. O senhor disse que ia revisar o contrato de manhã, mas agora está dizendo que precisa de tempo para a expressão facial. Dudu reclamou pelo telefone, soando desesperado. Dudu, o tempo com a Lara não é um cancelamento, é um investimento. Se eu não souber ler a minha filha, como vou ler um contrato de risco? Ricardo respondeu, com uma firmeza que Dudu não ousou questionar. Ele estava aprendendo que o silêncio da sua casa era mais eloquente do que o barulho de Wall Street. Um mês se passou, e a relação entre Ricardo, Lara e Clara estava sólida. A mansão, antes um lugar frio e impessoal, começou a vibrar com a energia de uma família que estava finalmente se encontrando. A Clara, percebendo o esforço de Ricardo, começou a introduzir técnicas mais avançadas, focadas em como Lara sentia o mundo em geral. Lara sente o mundo através dos pés, seu Ricardo. O chão é o dela, explicou Clara. É por isso que ela adora andar descalça. Lara estava sentada no chão da sala, e Clara pediu a Ricardo que se aproximasse, também descalço. Agora faça um movimento, pule, instruiu Clara. Ricardo pulou, um movimento desajeitado para um homem de terno. Lara, que estava com as mãos no chão, sentiu a vibração. Ela olhou para cima e sorriu, gesticulando. Grande. Agora ande devagar na ponta dos pés, pediu Clara. Ricardo obedeceu. Lara colocou a mão no chão de novo, procurando a vibração. Ela demorou a encontrar. Ela está procurando a vibração do seu peso, a sua presença, explicou Clara. Para ela, a vibração é a sua voz se movendo pela casa. Ricardo sentiu um arrepio. Ele nunca tinha pensado que cada passo seu era uma forma de comunicação para a filha. Ele, que vivia pisando duro e rápido, estava transmitindo pressa, tensão. Então, quando eu cheguei correndo naquele dia, eu devo ter parecido um terremoto para ela. Ricardo refletiu, lembrando do dia da sua fúria.
Clara assentiu. O corpo dela sentiu a sua raiva e o seu desespero, seu Ricardo. Não precisava de som para ela saber que o pai estava em pânico. Essa era a grande lição. A Lara não era uma criança que não podia escutar. Ela era uma criança que escutava com todo o corpo. Ricardo começou a andar mais devagar em casa, a se ajoelhar mais, a tocar mais o chão, a se conectar com a filha através da física simples do movimento. O ponto de virada veio em um sábado, um dia que Ricardo tinha reservado inteiramente para a Lara, a conselho de Clara. Eles estavam no jardim e Lara estava fascinada por uma joaninha em uma folha. Ela estava gesticulando para Ricardo, tentando descrever a beleza e o tamanho do inseto. Ricardo estava fazendo os sinais de libras, mas Lara parecia impaciente. Ela queria que ele sentisse o que ela estava sentindo. Ela pegou a mão do pai e a colocou sobre a folha, perto da joaninha. Ela fez um sinal de pequeno e delicado. Ricardo entendeu que não era só sobre o sinal, era sobre a sensação. Ele tocou a folha com a ponta do dedo, sentindo a textura leve e a vibração minúscula do inseto andando. Ele fechou os olhos e tentou absorver a percepção de Lara. Quando abriu os olhos, ele sorriu para ela. E sem pensar, ele fez uma careta. Não uma careta de riso, mas uma careta de admiração exagerada. Ele arregalou os olhos, moveu a boca em um ó perfeito de surpresa e colocou as mãos nas bochechas, como um ator de teatro mudo. Lara explodiu em alegria silenciosa. Ela não só repetiu o gesto, mas fez o sinal de libras para papai é engraçado. Clara, que observava a cena de longe, percebeu que Ricardo finalmente tinha atravessado a barreira. Ele não estava mais apenas aprendendo a libras. Ele estava aprendendo a ser a voz visual e tátil da sua filha. Ele estava se comunicando com o corpo, com a alma, de uma forma que o dinheiro e a tecnologia jamais poderiam comprar. Mas como em toda a história, o mundo exterior não espera. O império de Ricardo exigia sua presença e ele precisou viajar. Era uma viagem rápida para fechar um acordo em Londres. Mas a primeira vez que ele se separava de Lara, desde que tinha começado as aulas com Clara. Antes de sair, ele desceu as escadas de terno e gravata. Mas antes de chegar à porta, ele parou. Ele se virou e voltou para a sala de estar, onde Lara e Clara estavam lendo. Ele se ajoelhou e abraçou Lara, demoradamente. Papai volta logo. Ele sinalizou. Lara fez o sinal de saudade, mas depois ela fez algo que ele não esperava. Ela colocou as mãos nas bochechas dele e começou a mover os lábios, fazendo uma careta de beijo exagerada, mas silenciosa. Era o novo jeito dela de dizer, eu te amo e estou feliz. Ricardo sentiu o coração derreter. Ele repetiu a careta de beijo, rindo em silêncio. Clara, eu não vou mais monitorar o vídeo, ele disse, levantando-se. Mas eu preciso te pedir um favor. Clara esperou. Eu vou levar o celular e vou ligar as câmeras, mas não para vigiar você. É para eu me sentir conectado com elas. Se eu vir a Lara fazendo aquelas caretas de novo, eu quero que você me mande uma mensagem imediatamente, explicando a emoção que ela está sentindo. Eu quero que você seja o meu áudio, Clara. Era um pedido de ajuda e um reconhecimento total da autoridade e confiança dela. Clara sorriu. Combinado, seu Ricardo. Eu serei o áudio do seu coração. Ricardo viajou. Em Londres, ele estava fechando o negócio mais importante do ano. O estresse era enorme. Ele estava na sala de reunião, o relógio marcando a hora de almoço em São Paulo. Era a hora do cochilo de Lara. Ele pegou o celular, como de costume, para checar a casa. A desconfiança estava controlada, mas a saudade era imensa. Ele abriu o aplicativo de vigilância. A imagem era do quarto de Lara. Ela estava deitada na cama, e Clara estava sentada ao lado lendo um livro. O que aconteceu em seguida fez o Ricardo quase derrubar o celular. Lara estava com os olhos fechados, mas de repente, ela abriu a boca e começou a fazer um movimento labial estranho, um balbuciar silencioso, quase como se estivesse tentando mastigar o ar. Era a mesma coisa que ele tinha visto naquele dia de fúria, mas desta vez parecia mais lento, mais profundo. A Clara, ao lado,
Estava com a mão na testa da Lara. Ricardo gelou. O pânico, aquele velho amigo, ameaçou voltar. O que ela estava fazendo agora? Não era riso, não era surpresa. Parecia dor? A Lara fez mais um movimento da boca e a Clara moveu a mão, deslizando-a da testa para a bochecha. Ricardo apertou o celular. Ele precisava saber. Ele tinha prometido confiar, mas a imagem, sem som, era terrivelmente ambígua. Ele correu para o banheiro da sala de reuniões, discou o número da Clara e desligou antes de completar. Não, ele tinha que cumprir o acordo. Ele enviou a mensagem. Clara, acabei de ver a Lara. O que está acontecendo com a boca dela? Parece que ela está mastigando o ar. Está sentindo dor? Ele esperou, o coração na garganta. Os executivos bateram na porta perguntando se ele estava bem. A resposta da Clara chegou imediatamente. E não era uma mensagem de texto, mas um áudio, que ele teve que ouvir no volume mínimo, encostando o celular no ouvido. A voz dela estava calma, suave, com o ruído de fundo da casa silenciosa. Seu Ricardo, não se preocupe. Ela não está sentindo dor. Ela está tendo um sonho muito bom. Esse movimento labial que ela faz é a expressão do contentamento silencioso. É o jeito dela de sorrir dormindo. Eu estou aqui, sentindo a respiração dela, garantindo que a vibração do sono seja tranquila. Ricardo ouviu o áudio novamente. O contentamento silencioso. A babá não estava apenas cuidando. Ela estava lendo a alma da sua filha, até mesmo quando ela estava inconsciente. Ele voltou para a imagem no celular. Lara, a menina que ele achava que estava sendo forçada, estava na verdade sorrindo em seu sono, e Clara era a guardiã desse sorriso. Naquele momento, Ricardo percebeu que as câmeras eram, de fato, inúteis. Ele tinha o melhor sistema de segurança do mundo, a conexão de uma profissional dedicada, que era capaz de traduzir o silêncio em amor puro. Ele desligou o aplicativo de vigilância e não o abriu mais. Ele tinha o áudio que importava, o áudio que vinha do coração da sua filha, traduzido pela mulher que ele quase demitiu por desconfiança cega. Continua na parte 3. O Ricardo, gente, ele não precisava de mais nada. O áudio da Clara tinha sido o ponto final na sua obsessão por controle. Aquele pequeno arquivo de som, com a voz suave dela descrevendo o sorriso de sono da Lara, valia mais do que todo o ouro que ele estava negociando em Londres. Ele saiu do banheiro ignorando a cara de interrogação dos executivos que esperavam do lado de fora. O negócio com os ingleses, que antes parecia a coisa mais importante do universo, agora era só papelada. Ele sentou-se à mesa de negociações e, para a surpresa de todos, ele não estava mais tenso. Ele estava calmo, com uma serenidade que só quem acabou de resolver o maior problema da vida pode ter. Senhores, ele disse com a voz firme, mas tranquila. Eu tenho a proposta final. Não vamos mais discutir margens e porcentagens. Vamos falar de parceria, de confiança mútua. Se vocês confiam no meu trabalho, e eu confio no de vocês, o resto é detalhe. Ele estava pela primeira vez aplicando a lição da Clara no mundo corporativo. Ele estava procurando a conexão, não o erro. E funcionou. Em menos de uma hora, o acordo estava selado, com um aperto de mão que, dessa vez, parecia sincero de ambos os lados. Assim que a reunião terminou, Ricardo pegou o celular e ligou para o Dudu. Dudu, eu estou voltando. Voo imediato. E eu tenho uma missão para você, a mais importante que eu já te dei. Dudu, do outro lado da linha, já estava tremendo. Sim, seu Ricardo. O senhor quer que eu compre uma ilha? Que eu derrube o prédio da concorrência? Não, Dudu. Eu quero que você pegue a caixa de ferramentas mais simples que você tiver. E eu quero que você me espere em casa. Temos que desinstalar o sistema de vigilância. O silêncio do Dudu foi épico. Desinstalar? O sistema que custou o preço de um carro de luxo, seu Ricardo? O senhor está brincando? Não estou. E não é só desligar, é arrancar, Dudu. Eu quero que não sobre nem o cheiro da desconfiança nessa casa. E eu mesmo vou fazer o trabalho mais pesado. Dudu ainda tentou argumentar sobre a segurança, sobre o investimento, mas Ricardo foi irredutível. Aquele sistema representava a sua falha, o seu medo, e ele precisava eliminá-lo fisicamente. Ricardo chegou a São Paulo no meio da noite, exausto pela viagem, mas com a cabeça leve.
Ele ignorou a pilha de documentos na mesa e foi direto para o quarto de Lara. Ela estava dormindo profundamente. Ele se aproximou da cama e, lembrando-se do áudio da Clara, ele se ajoelhou e colocou a mão na bochecha dela, levemente. Ele esperou. E ali estava. O movimento labial sutil, o contentamento silencioso que a Clara tinha descrito. Era o sorriso da sua filha, que ele só conseguia ouvir através do toque e da confiança em outra pessoa. Ele deixou um beijo na testa dela, um beijo que não precisava de caretas exageradas, apenas de intenção. No dia seguinte a cena era inusitada. Ricardo, o magnata que só usava tesouras para cortar fita de inauguração, estava de camiseta e jeans, com um Dudu totalmente confuso ao lado, subindo em escadas. Seu Ricardo, por favor, deixe o eletricista fazer isso. Dudu implorava, enquanto Ricardo tentava desenroscar um porta-retrato que escondia uma microcâmera na sala de estar. Não, Dudu. Esse é o meu trabalho. Eu que instalei essa porcaria de desconfiança, eu que vou tirar. Ele respondeu, puxando um fio com mais força do que o necessário. Clara assistia à cena da cozinha, tomando um café, com um sorriso discreto. Ela não disse nada, mas a presença dela validava o esforço dele. Quando Ricardo finalmente removeu a última câmera, a que estava camuflada no detector de fumaça do quarto de Lara, ele desceu da escada, suado e vitorioso. Ele segurava um emaranhado de fios e lentes minúsculas. Ele olhou para Clara, que se aproximou. Acabou, ele disse, mostrando os componentes eletrônicos. Eu não preciso mais disso. Eu tenho você. E eu tenho a minha filha. E se eu não souber o que está acontecendo, eu vou perguntar para você, ou eu vou perguntar para as mãos dela. Clara pegou os fios das mãos dele e os colocou na caixa que Dudu segurava. É um bom começo, seu Ricardo. Mas o mais importante é que o senhor não vai mais apenas perguntar. O senhor vai estar presente para sentir a resposta. A partir daquele dia, a Clara deixou de ser apenas a babá. Ela se tornou a diretora de comunicação tátil da família, como Ricardo brincava. Ele aumentou o salário dela para um valor que faria qualquer executivo de segundo escalão corar. Mas ela continuou com a mesma humildade. Não é pelo dinheiro, seu Ricardo. É pela Lara. Ela sempre lembrava. Mas Ricardo fez mais do que pagar. Ele investiu na educação dela, oferecendo-se para bancar qualquer curso ou especialização que ela quisesse, em qualquer lugar do mundo. E ela aceitou, com a condição de que nunca se afastaria de Lara. A transformação de Ricardo era visível para todos. No trabalho, ele continuava o tubarão financeiro. Mas ele tinha introduzido uma nova regra. Se eu não consigo ver a emoção por trás do negócio, eu não fecho o negócio. Ele valorizava a clareza e a verdade. Lições aprendidas no silêncio de sua própria casa. Mas o mais bonito, gente, era ver a interação dele com a Lara. Ele não se contentava mais em apenas sinalizar "eu te amo" em libras. Ele tinha incorporado a comunicação tátil e visual ao seu dia a dia. Quando Lara voltava da escola, ele não perguntava apenas "como foi o dia?". Ele se ajoelhava, colocava a mão nas costas dela, sentindo a vibração do cansaço ou da excitação. Ele fazia caretas exageradas de curiosidade para fazê-la rir, e só depois começava a sinalizar. A Lara, que antes era uma criança alegre, mas muitas vezes isolada em seu mundo, floresceu. Ela estava segura, sabendo que tinha um pai que não só entendia os sinais das suas mãos, mas também o tremor do seu riso e a vibração do seu pé batendo no chão. 1 ano depois, a vida na mansão era irreconhecível. O silêncio não era mais sinônimo de ausência ou medo, era sinônimo de profundidade. Ricardo estava na sala de estar, lendo um relatório, e Lara estava no tapete desenhando. A Clara estava no telefone falando com a mãe surda sobre uma receita. Lara se levantou e foi até o pai. Ela não tocou nele, mas parou bem na frente de suas pernas. Ricardo, sem tirar os olhos do relatório, o que ele não teria ousado fazer antes, sentiu a mudança na pressão do ar. Ele estava aprendendo a ouvir a presença da filha. Ele baixou o relatório e olhou para Lara. Lara fez o sinal de papai.
Depois ela fez uma careta de concentração profunda, franzindo a testa e movendo a boca de um jeito tenso. Ricardo, que antes teria pensado que ela estava com dor de estômago, sorriu. Ele reconheceu a expressão imediatamente. Ele fez uma careta idêntica de concentração intensa e sinalizou: "O que você está pensando tão forte?" Lara riu, fez o sinal de desenho e depois gesticulou. "Estou tentando desenhar o som do trovão." Ricardo sentiu um nó na garganta. Desenhar o som do trovão. Uma tarefa impossível, poética e perfeitamente Lara. Ele sabia que o trovão era uma das vibrações mais fortes que ela sentia. Ele pegou a mão dela e colocou no próprio peito. Ele fechou os olhos e, sem emitir som, ele fez o movimento de um rugido profundo com a boca, deixando que o diafragma dele vibrasse forte. Lara sentiu a vibração no peito do pai e abriu um sorriso enorme. Ela entendeu a tradução tátil. A Clara, que tinha acabado de desligar o telefone, se aproximou. Ela viu a cena. O magnata e a filha, comunicando o som do universo através da vibração silenciosa de um abraço. "Seu Ricardo", disse Clara, com a voz embargada de emoção. "O senhor não está mais apenas vendo a Lara." Ricardo olhou para ela com os olhos brilhando de orgulho e amor. "Não, Clara." Ele respondeu, apertando a filha contra o peito. "Eu estou finalmente escutando ela. E o som mais bonito do mundo, eu descobri, é o silêncio da felicidade da minha filha." Ele tinha procurado a babá maltratando e encontrou uma professora. Ele tinha instalado câmeras para vigiar e descobriu que a verdadeira conexão não se grava, se sente. A desconfiança, que era sua moeda de troca, tinha sido substituída pela moeda mais rara e valiosa de todas. A confiança em alguém que entendia que, às vezes, o maior amor se expressa no mais profundo e mais bonito silêncio. E assim, gente, termina a história do Ricardo, que descobriu que o mundo da sua filha não era mudo. Era apenas uma sinfonia que ele precisava aprender a sentir. E ele, o homem que mandava em tudo, se rendeu à lição de que o mais importante na vida, a gente não escuta, a gente simplesmente sente.